pero la recompensa de serle fiel al evangelio que yo predico es la transformación de tu cuerpo. Y esto no es en vano, esto no es en vano. La recompensa va a ser esa. Y pronto recibimos esa transformación. ¡Pronto! Bom, o tema tem a ver com a amada, com a igreja, porque você já ouviu o termo a igreja católica, a igreja protestante, a igreja evangélica. Mas em si, isso não são igrejas. A única coisa é que se acostumou a se chamar de igreja. Porque para se chamar igreja, tem que usar o evangelho da incircuncisão. Se usa o falso evangelho da circuncisão, então o termo seria sinagoga, e não igreja. Então eles utilizam a circuncisão com vários versos da incircuncisão e se atrevem a se chamar de cristãos. E falando claramente entre nós, isso não é nem para debater, isso está claro. O que acontece é que, por causa do propósito predestinado, ninguém havia falado da incircuncisão especificamente, sempre se misturou. E então, eu venho pensando, e esta manhã, como que o Senhor pôs para mim todos os versos assim, eu tive que escrevê-los na mesinha de noite rapidinho, antes que se perdessem, porque eu os vi tão preciosos, e daí eu saquei esse tema. Vamos começar no Velho Pacto. O Salmo, que às vezes não são nem Velho Pacto porque são proféticos, mas Salmo está nas Escrituras. No Salmo 127, verso 1, vamos ler para daí desenvolver o tema. Se o Senhor, e acrescento aí esse pensamento, Paulo nunca o chamou de Jeová, porque ao mudar de pacto ele mudou de nome. Mas ele mudou o nome quando morreu e ressuscitou. Então, Paulo diz que foi dado um nome que é sobre todo o nome. E desde aí, Paulo jamais mencionou nas 14 epístolas, no verdadeiro evangelho aos gentios, essa palavra você não vai encontrar mais. E por isso eu respeito essa terminologia. E ainda quando leio o Velho Testamento, pois eu prefiro chamar o Senhor. Então diz, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Mas o termo aí, quando disse a casa em si, deveria ter dito a sinagoga. Como quem diz, sempre Deus, quando pensou na igreja, pensou que era eu que tinha que fazê-lo. Aí escapou, né? Aí como que ele lançou seu coração profeticamente e disse, se o Senhor não edificar isso, os homens não podem, tem que ser ele mesmo, porque está falando da amada, do que ele mais ama. De fato, esse mundo existe por causa do projeto que tomou lugar antes da fundação do mundo. Quando ele criou anjos, e então, desde esse plano de enviá-los à terra a encarnar ou a tomar carne, pois ele já está pensando na igreja. É como quando você faz uma viagem e você vai... Bom, vamos supor que você vá para Disney World. Mas para numa loja de Orlando, mas o teu assunto é chegar a Disney e não parar em Orlando, em um lugar a comprar souvenirs ou beber suco de laranja puro quando vai para lá. Não. Você para, mas ei, vamos embora, temos que chegar lá. Pois é assim mesmo, o Senhor, onde queria era chegar aqui. Então ele vai apressado ali, onde ele dá um pacto que ele mesmo disse, eu lhes dei mandamentos que não podiam cumprir. Há um pacto acrescentado, que não era o coração dele, mas teve que dar, teve que parar em Orlando, né? É isso aí. Então, desde o Velho Testamento, ele já vem dizendo, se o Senhor não edifica isso, não é minha casa. E então, logo, vamos ao livro histórico em Mateus,
por assim dizê-lo, já lançando para o novo pacto, Jesus de Nazaré já vinha advertindo o que ia fazer quando ressuscitasse. Mateus capítulo 16, verso 16 ao 18. Isso é uma escritura muito famosa, que a Igreja Católica tem usado para defender a Pedro, para dizer que Pedro foi o primeiro Papa. Isso é o que eles usam aqui. Respondendo, Simão Pedro lhe disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivente. E então respondeu-lhe Jesus: Bem-aventurado és, Simão, filho de Jonas, porque isso que me disseste, não foi revelado a ti por carne e sangue, senão meu Pai que está no céu, nos céus. Era ele mesmo, né? E eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, ou seja, essa rocha, é a confissão, porque Pedro é um pedaço de carne e burro que era como ele só, né? Em si, não está falando de Pedro. Enquanto ele disse: Pedro, quem tu dizes que eu sou? Tu és o Filho do Deus vivente. Então, sobre isso que tu acaba de dizer, Pedro, sobre essa pedra, porque Cristo é a rocha. É a rocha, o Filho. Mas a Igreja Católica que pensa que está falando de Pedro, e que pode se esperar de Pedro. Mas diz que tu és Pedro, e sobre esta pedra, o que diz? Quem é que vai edificá-la? Não é Paulo. Não era mais ninguém. Isso era um projeto que ele queria fazê-lo, ele mesmo. Então ele diz sobre essa edificação, e tem prova para dizer-te que não é Pedro. Vamos ver 1 Coríntios capítulo 3, verso 10, para que você veja que não é Pedro o fundamento onde ele edificaria a igreja. O que diz o verso 10? Conforme a graça de Deus que me foi dada, eu, como perito arquiteto, pus o fundamento, e outro, nem Paulo podia, era outro que viria edificar, mas cada um, veja, os demais, vocês, como sobreedifica. Agora veja o verso 11, porque ninguém pode pôr outro fundamento que o que está posto, o qual é Pedro. Hello! Essa é uma pontinha aí, uma orelhinha. Isso é uma orelhinha para nossos amados crentes católicos, que sempre pensaram que foi Pedro. Mas Paulo, o apóstolo aos gentios, depois diz: olha, o fundamento não é mais ninguém, nem eu. É Jesus Cristo. E eu não edifico, outro edifica. Quer dizer que ele já sabia que o que ele veio fazer foi pôr um fundamento, que é Jesus Cristo ressuscitado e que não ia poder fazer mais nada. Essa é a evidência que nós temos escrita. E preste atenção, vocês, crescendo em graça, e os milhões que me veem pelas câmaras, tudo o que se ensina aqui está escrito, e bem traçado e dividido. Nossa gente é um pessoal confiado. Eu não lhes dou o cartão de membro e eles não querem ir embora. Se sentem membros da igreja. É porque não tem que dar cartão de membro. Você crê porque você... Veja que durante 2000 anos nos disseram que esta é a palavra de Deus. E é a palavra de Deus. E é sobre esse fundamento que eu estou ensinando, né? Então, nós vimos que Paulo diz que o fundamento é Jesus Cristo. Mas eu noto que já desde o Velho Pacto diz: se o Senhor não edificar a casa, é em vão. Então aqui diz a Pedro: Pedro, eu edificarei minha igreja. Isso que tu disseste, eu edificarei minha igreja. Então, se creu que era Paulo sim que está edificando a igreja. Olha, falou de predestinação, falou de escolhidos, falou da graça. Bom, pensávamos que era Paulo. Mas veja o que acontece com Paulo. Atos, livro histórico, antes de chegar ao Evangelho da Incircuncisão, Atos capítulo 20, veja como o verso 29 diz. Veja a confissão que Paulo faz, já depois que disse que morreria. Diz, em breve estou por ser sacrificado. Ele sabia que o matariam em Roma, então ele disse... Porque eu sei que depois da minha partida, aqui em Roma não vão me perdoar, porque eu sei que Pedro está muito contente com Cornélio,
e estão fabricando o seu Vaticano, e eu sou o impedimento para Pedro, porque ele pensa que é ele que tem a chave e que ele é o fundamento, porque Cristo lhe disse isso, e tem todo mundo aqui convencido de que ele, o fundamento, é Cristo. Além disso, Pedro, que prega, é Jesus de Nazaré, e eu prego ao que ressuscitou. Assim que ele teria problemas ali. Diz, eu sei que depois da minha partida, isso é uma confissão, uma profecia, que Paulo diz, eu sei. Digo, quando uma pessoa como Paulo, esse tipo de líder, diz, eu sei, isso eu sei, porque eu estando vivo, isso é difícil para mim, estando vivo todo mundo me abandonou, estando vivo com tudo que eu ensino, me reduziram, perdi a Galácia, a igreja dos Gálatas, todos da Ásia me abandonaram, eu sei que uma vez eu desapareça daqui, veja só o que acontece, entrará no meio de vós lobos vorazes, que não, o quê? O que significa que não perdoarão o rebanho? Não é que não vão te dizer te perdoo, não, que não perdoarão em dizer-lhes a verdade do que o profeta disse, em um dia tirarei o pecado da terra, eis aqui o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eles não iriam dizer. E então ele diz, entrarão lobos vorazes que não perdoarão o rebanho, continua. Diz, e de vós mesmos se levantarão homens que falem coisas perversas para arrastar os discípulos atrás de si. Portanto, velai, lembrando que por 3 anos de noite e de dia não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. E agora, irmãos, vos encomendo a Deus e a palavra de sua graça que tem poder para edificar-lhes. Ah, viu? Porque a edificação não estava. A palavra, por agora, vai seguir fazendo uma sobreedificação aí enquanto a coisa vai minguando e logo desaparece toda e dar-lhes herança com todos os santificados. Bom, então, o que vemos é que a igreja nunca foi edificada. Os apóstolos não edificaram nenhuma igreja, porque o dos apóstolos era o judaísmo. Lembra quando Paulo repreende a Pedro e diz, olha, como é que você vai obrigar os gentios a judaizar? Sim, com o judaísmo você não vai levantar uma igreja. Você levanta uma sinagoga, mas não uma igreja. Nem a sinagoga puderam se levantar, isso nunca esteve levantado, porque é o homem quem a leva. E com a lei, com um pacto defeituoso, como é que você vai levantar uma boa sinagoga? Então quer dizer que a igreja, ainda mesmo Paulo, perito arquiteto, não pôde edificá-la. Já com sua partida ele disse, olha, vem aí obscuridade, vem trevas, eu sei que depois que eu sair daqui vai ser difícil com as influências de João, de Pedro, que andou com ele, que fez milagres, a influência é muito forte. E eu sei que depois que eu desapareça não vai haver igreja. E então entraram 2000 anos de obscuridade. E o mundo esteve em obscuridade. Ninguém te disse que você estava salvo, sempre salvo. Ninguém havia dito a você que o diabo foi destruído há 2000 anos atrás. Ninguém havia dito a você que você está perfeito, sem ruga, sem mancha, sem pecado. Ninguém. Porque não existia ninguém que pudesse fazer isso. O único que podia fazer isso foi aquele que Paulo mesmo disse. Eu deixo o fundamento. Outro que acontece é que ele não se atreveu a colocar o nome aí. Ele disse, outro vai fazer trabalho. E por muitos anos eu me chamei de o outro, sem saber o nome desse outro. É o outro, eu engoli isso fácil. É bom, outro é outro, né? Mas agora é que eu entendo que Paulo, já de quem vinha falando, era daquele que disse, eu edificarei minha igreja. Então aqui diz, outro edificará. Que? A igreja? Era outro. Esse outro edificaria. Então, restou, por 2000 anos, um corpo sem cabeça. Desmembrado. Todo mundo pensando o que queria. Interpreta.
Está a interpretação batista, pentecostal, católica, romana, calvinista, arminiana, milhares de interpretações deste livro. Porque o Senhor não havia chegado, por isso Paulo disse, olha, deixem isso assim, até que venha o Senhor e aclare, porque se ele não vier, não se pode aclarar nada. Então havia um corpo sem cabeça, um corpo... Lucas 18:8. Digo-vos que logo lhes fará justiça. Mas quando vier o Filho do Homem, o Filho de quem? Você sabe que aí está falando de nós? De mim. É que às vezes a pessoa trata de... Diz, achará fé? Não, com circuncisão não se pode achar fé. Se você utiliza Mateus, Marcos, Lucas, João e Atos e depois se atreve a utilizar a Tiago, 1 de Pedro, 2 de Pedro, 1 de João, 2 de João, 3 de João, Judas e Apocalipse, esses 8 livros, com os primeiros 6, olha, são 14 também, né? Mas é um 14 negro, ao contrário. É um 14 em escuridão. Esses livros, se você os utiliza fora das 14 epístolas de Paulo, a química não chega, porque esse é o evangelho da circuncisão. E então, não havia fé, por isso é que você vê todo mundo vivendo por obras. Que religião não proíbe? Todas. Que religião não batiza? Que religião não diz que te arrependas? Que religião não te diz, vista-te assim, vista-te assado, e nossa igreja se faz isso, aquilo? Todas têm mandamentos e doutrina. Todas doutrinas de homens, proibições. Então, quando se manifestou o Filho do Homem, no meu caso, quando que veio o Senhor a mim, o primeiro que eu disse, ai, pai, ninguém ensina isso, eu não vi ninguém. Olha, e eu perguntava por todos os lados, olha, diga-me uma coisa, como é que você pensa disso e disso? Assim, assim, assim. Pois não é assim. Eu não conheço gente cristã. Fora desse ministério eu não conheço ninguém cristão. Fora daqui não há cristianismo, não se deixe enganar, que esse é o propósito dessa reforma, dizer ao mundo que foram enganados, que esse cristianismo é falso. Você veio ser cristão quando chegou aqui. Porque um cristão tem que pensar como Paulo. E então, segunda carta a Tessalônica, capítulo 2, verso 1, veja como diz. Mas com respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a reuniões, nossa reunião com Ele, rogamo-vos, irmãos, que não vos deixeis mover facilmente de vosso modo de pensar, nem vos conturbeis nem por espírito, nem por palavra. E olha, aguenta o verso aí para mim. Nem por carta, como quem diz, eu sei que Tiago escreveu, eu sei que Pedro, ainda que seja um burro, pescador que não sabe nada, ele vai procurar alguém para escrever, porque é a reunião que ele teve comigo lá, os 15 dias, em Atos 18, isso vai dar-lhe um pouquinho de inteligência. Porque até os burros escrevem hoje, nem por carta, como se fosse nossa. Aí é Paulo falando, como se fosse autorizada por mim. Porque esses apóstolos pensam que são amigos meus, tenham cuidado, que não são amigos meus de nada, são meus inimigos, são maus como eles só. É como esses pastores que dizem, Jesus Cristo te ama, e eu também. O quê? Aqui não me ama. Eles amam, olha... O único que eles não amam é o diabo, mas a todos os demais eles dizem, porque Cristo disse, grande coisa fazeis se amais aos que vos amam, grandes coisas que ameis a vossos inimigos. Então se eu sou vosso inimigo, por que não me amam? Não tem material, no entanto eu os amo a eles, veja bem, por isso eu falo rindo, porque eu não tenho nada, o que mais pode produzir a carne? Eu sei que não vão me entender enquanto não lerem, verificarem bem. Olha, um estudo assim é bem fácil.
Você que não foi um colégio teológico e diz aí, Ronho, isso tá claro. Isso tá clarito. Diz, nem por carta como se fosse nossa, no sentido de que o dia do Senhor está próximo. Ninguém vos engane de nenhuma maneira, porque não virá sem que antes venha o quê? Sem que antes venha o quê? E o que é apostasia? Estar apartado da fé. E o que disse Lucas? Achará a fé quando vier o Filho do Homem? Não, o que ele achou? Apostasia. Apostasia é apartar-se de. Quando você se aparta de algo, apostatou de. E então, isso quer dizer que a apostasia maior registrada na história foi desde 1900 para cá. E quando o Senhor chegaria? Pois, de 1900 para cá. Aí foi onde foi registrado milhares e milhares de regras de interpretação deste livro chamado a Bíblia. Então, quando se manifestou o Filho do Homem, pois o que eu achei foi apostasia, eu não vi fé, em nenhum lado eu vi fé. Bom, veja bem se não é assim, porque eu tentei, dentro da organização que eu trabalhava, que naquele tempo eram os Batistas do Sul, aí eu falava com humildade, eu não falava de maneira jactanciosa. Honestamente, eu estou muito inquieto com essas verdades aqui. O que vocês pensam? E então, quando me respondiam, não, vamos ler. Por favor, dá-me um tempo. Claro, vou te dar, tá bem. Mas olha, lê aí. Diz que estamos mortos ao pecado. O que significa isso? Bom, não, sim, quando Cristo morreu, a igreja morreu ao pecado. Então quer dizer que não peca? Não, peca. Mas se está morto, ou seja, de repente ficou viva? Então, somos impecáveis, ou seja, nós não podemos ser encontrados em pecados porque Colossenses diz que o corpo pecaminoso carnal foi lançado fora na circuncisão de Cristo. Quer dizer que o que pecava em ti foi lançado fora. E então, para corroborar com isso, diz que agora nós estamos mortos à lei. E se estás morto à lei e o fim da lei é Cristo, Cristo põe fim à lei. Então, que lei vai dizer que você é um pecador, se não há lei para dizer isso? A chamada, essa falsa igreja é que diz que você é um pecador, mas isso é mentira. E nós vamos meter isso por boca e nariz deles e ouvido, até que entendam que são os mentirosos. Mentiram para o povo. Eles mentiram e eles sabem que são mentirosos. Desde Roma, desde o Papa, o maior mentiroso. E toda organização atrás disso aí, batista, pentecostal, todo tipo de gente que diz que é cristão, eu digo, você é um mentiroso. Eu digo com respeito, com o que seja, com raiva, a tempo e a fora de tempo. Tem que dizer isso é mentira. E a mentira é mentira, por mais que você disfarce, é mentira. E então, vou fazer uma pergunta. Vamos ler Efésios 3, 8 a 11 e vou lhes fazer uma pergunta. Estamos já convencidos de que não havia igreja, porque estavam em apostasia. E gente que está em apostasia não é igreja, correto? E se não tem nem fé e estão em apostasia, que direito tem de chamar-se igreja? Não. Agora responda essa pergunta que eu vou fazer em Efésios 3:8. A mim que sou menor que o menor de todos os santos, me foi dada essa graça de anunciar entre os gentios o evangelho das inescrutáveis riquezas de Cristo e de aclarar a todos qual é a dispensação do mistério escondido desde os séculos em Deus que criou todas as coisas, para que a multiforme sabedoria de Deus seja agora dada a conhecer por meio de quem? Pois se não havia igreja, como essa sabedoria seria dada a conhecer? E se a igreja estava sem fé e em apostasia desde Paulo? Responde isso. Então a quem está falando aí?
A nós, abençoado. Agora, diga-me uma coisa. Quem é o único ministério a nível mundial que está dando a conhecer mistérios? Crescendo em graça? Pois aí, está falando de você, abençoado. Seja agora, esse agora é 2000 anos. Seja agora dado a conhecer por meio, depois que acaba de me dizer, olha, depois da minha partida não há igreja. Eu digo, então Paulo, que igreja é essa que vai dar a conhecer isso? Diga-me que igreja é que vai dar a conhecer se você disse que depois da tua partida não há mais nada? Ele teria dito, José Luiz, suporta-me loucura, o que está escrito, mas quando? Bom, quando aparecer a igreja. E onde está? Olha, hello. Diz que chamou amada a que não era amada. Pois essa é a igreja. Vocês são o Ministério Internacional, vocês e os milhões que estão me vendo, que hoje eu recebo que façam parte de nós, avançando, correndo. Olha, desde ontem você já deveria estar aqui. Não espere hoje, é desde ontem. Digo, se amas a verdade. Se não amas a verdade, fica onde está porque você não serve. Você é um pedaço de carne com nervos e ossos, ainda que cante bonito, seja bonito, feio, feia. Se você não tem convicções, você é um animal, como Paulo diz. Paulo chama de o homem animal, a mulher animal. A pessoa sem convicções não vale um centavo. Se não crê, digo para Paulo. Paulo chamava de perros ou cachorras. Esse é Paulo, eu não. Eu chamo incrédulos, ainda que seja, né? Efésios capítulo 5, verso 23. Verso 23. Porque o marido é a cabeça da mulher, assim como Cristo é a cabeça da igreja, a qual é seu corpo e ele é seu Salvador. A igreja estava sem cabeça. E agora tem cabeça. Por que tem cabeça? Porque está pensando. Está pensando, e aí está a mente. E a mente se ativou, e a mente de Cristo. Está na igreja, e agora a igreja dá a conhecer os lugares celestiais, a sabedoria predestinada. Um detalhinho mais, um detalhezinho mais. Segundo as cartas aos Coríntios 5:10. Porque é necessário que todos nós compareçamos ante o tribunal de Cristo, e ele mesmo se incluiu, para que cada um receba o que tiver feito enquanto estava no corpo, seja bom ou seja mal. Que cada um vá aonde? Ao tribunal de quê? O tribunal de quê? E havia tribunal de Cristo. Se não havia igreja, como haveria tribunal? Esse tribunal é a igreja, onde está o juiz justo. Por exemplo, note que você não acha que Paulo, ele dizia, eu vou estar ali, porque diz fora do corpo ou dentro, eu vou estar ali, porque alguém tem que me fazer justiça. Quem era Paulo? Um desterrado. O mataram a pedrada, jogaram por lá, deixaram lá um dia, jogado. Às vezes com fome, às vezes o navio afundou. Esse homem fez o que nenhum homem na história fez. Então, para acúmulo, se encontra com Cristo e diz, quem és tu? Ah, eu sou Adonai. Tu és Deus? Mas tu não é aquele que disse que era o filho de Deus? Eu era filho na carne, Paulo. Eu sou o Deus de Abraão, de Jacó, que ressuscitei dos mortos. Ah, peraí. E aí foi a seus discípulos, e seus discípulos eram os assassinos dele.
Eu imagino, olha, que confusão é essa? Vocês andaram com ele? Sim, andamos com ele, tremendo. E por que não crê em mim se ele apareceu a mim e disse que isso é assim? Não, isso não é assim. Mas foi ele que me... Olha, esse senhor faz uns filmes, faz uns livretos. Olha, às vezes te acontece coisa na vida que você diz, ui... E depois vê o propósito, se isso aí era obra de antemão e eu pensava que eram más, depois são boas. Mas é depois, o problema é quando chega esse depois. Olha aí, e você sabe o que Paulo se enfrentar e dizer, eu penso que ele quando viu Pedro, Abba Pai, que é isso de Abba Pai? De repente ele disse, aleluia, e... ele não me falou disso? Quem não te falou disso se ele andou comigo? Não, mas depois que ressuscitou não fala assim. Esse aqui parece que é um infiltrado, esse Paulo é um terrorista. Olha, para cúmulo, a teologia o tem por louco. Para a teologia ele não é confiável. Mas ele disse em 2ª carta a Timóteo, capítulo 4, verso 8, por favor, veja o que ele disse. Ele esperava isso, mas quem tinha que dizer à igreja não havia igreja, ele esperava isso. O demais me está guardada a coroa de justiça, a qual me dará o Senhor, juiz justo naquele dia. Sabe por que disse naquele dia? Agora não se pode, senão a igreja. Naquele dia, e não só a mim, senão também a todos os que amam sua vinda. Olha... E onde foi que ele recebeu? Olha, nós honramos o apóstolo Paulo, por fim. Eu creio que ele ali na nuvem de testemunha diz, por fim me deram um reconhecimento que ninguém me havia dado. Nenhum dos apóstolos, ninguém no mundo me deu reconhecimento. E note que o que eu falo é de Paulo. Bom, por aí me dizem, Paulo, Deus dele é Paulo. E então, o tribunal é o único que podia dar essa coroa de justiça a Paulo, e ele já recebeu. Já recebeu o reconhecimento adequado. Romanos 14, 9. Por que ele está recebendo, se ele morreu? Vamos ver aí. Porque Cristo para isso morreu e ressuscitou. E voltou o quê? Quando é que voltou a viver? Olha, vocês sabem, vocês estão inteirados de tudo. Mas veja que Paulo está antecipando aí, olha, por que eu disse voltou a viver? Lembra que são revelações e ele tem que escrever isso. Morreu, Jesus de Nazaré. Ressuscitou, o ressuscitado, e voltou a viver. Agora, para que voltou a viver? Para ser Senhor, assim, do quê? Como? Dos mortos. E que mortos em carne há por aí? A grande nuvem de testemunha? Esse familiar teu que morreu, olha, tá melhor que você. Escute isso. Oxalá não suceda assim, mas isso é para pôr aí um questionário para ver que nota tiro. Veja que privilégio tem os que morreram, que vão ganhar corpos novos. E você não. Você ressuscitam o que você tem. E eles, o corpo deles apodreceu e vem um novinho aí. O que você pensou que é belo ou bela, isso é o que vão dar a esses. Olha, você está vivo e a cores, eles estão ausentes, vendo isso de longe, merecem um corpo melhor que o teu. Então vamos fazer aqui vamos montar um piquete contra isso.
Porque imagina, se a ti te extirparam, ou és coxo, ou te sacaram algo, e te falta algo, e não escuta bem de um ouvido, vai sair um corpo assim? A ti, você vai ganhar uma classe de atualização. Essa é a grande promessa do cristianismo. Agora, esses são os primeiros frutos. Quando um bom agricultor olha a colheita, o que é o primeiro que ele colhe dali? As primícias ele pega e daí reparte a seus familiares. Olha, esses plátanos estão gordinhos, olha, o demais, que não vem ainda esses aí vagabundos para levar para o mercado. Primeiro vamos pegar um fruto que nós vamos participar entre nós. Então, a nós, os que estamos inscritos, os primogênitos, vai haver primeiro uma colheita onde Deus diz: eu tenho que formar um governo com esses primeiros. Então, logo que esse governo estiver, porque imagina, e logo depois eles, porque eles são escolhidos também, mas não tem a medida por agora. Digo, faltam milhares e milhares deles para chegar, mas outros vão ficar em corpos naturais, em corpos corruptos. Então você vai estar aqui na terra com um corpo revestido de glória, e há que educar-te, por isso são esses calqueios. Porque se você não for bem educado, imagina, você é um Superman mau. Um super-homem mau, travesso. Tem que educar a tua cabeça e sacar toda a contaminação de maldade para que te portes bem com um corpo de tal magnitude. Porque para governar o mundo, os maus não contam. Bom, me faltou o trono da graça. Poderia haver trono da graça se não havia igreja? Sem a igreja, não há nada. Olha, sem a igreja, os anjos estavam inativos. Não tinham nada que fazer. Aborrecidos, de férias, umas férias eternas que pegaram, mas agora, olha, estão preocupados porque nós estamos fazendo eles trabalharem. Agora mesmo estão dizendo, olha, tem um ministério aí que, olha, a cada momento chamam minha atenção, anjos contigo, anjo, cobertura angelical, viu? Nos tem aí correndo as milhas. Lo que más amó, lo que has concilió, lo que desde antes él predestinó. A nota tá alta agora. Um beijo, amada do Senhor. Os amo muito. Recebo que milhares de vocês foram iluminados e que avancem, porque a transformação chega e tem que avançar. Tem que vir os escolhidos.